Você já se perguntou como seriam as 7 maravilhas do mundo antigo se existissem hoje em dia? Veja a reconstituição de cada monumento se tivesse de pé até hoje e se maravilhe com as belezas arquitetônicas que infelizmente não existem mais entre nós. Roda a vinheta! Na época em que a mitologia grega era religião de fato, era comum levantar estátuas em homenagem aos famosos deuses. Um desses monumentos é a homenagem a Hélio, deus do sol, erguida na cidade de Rhodes. Essa é a maior estátua já construída no mundo antigo, que alcançava 33 metros de altura e podia ser vista a uma distância de 30 quilômetros no oceano, sendo a primeira imagem que muitos guerreiros viam quando voltavam de algum conflito pelo mar. Para você ter uma noção da grandiosidade do Colosso de Rhodes, ele é apenas 6 metros menor que o Cristo Redentor, que já chama a atenção no meio do Rio de Janeiro. Agora imagine erguer uma estátua com mais de 30 metros na Grécia Antiga há quase 2.500 anos atrás. A figura é tão icônica que apareceu até no jogo Deus da Guerra 2. Hoje em dia a ilha ainda existe e se modernizou. Seria mais ou menos assim que a construção estaria de pé, caso não tivesse sido destruída por um terremoto em 226 a.C. Cada pé do monumento ficava em uma base, formando um estreito para a passagem dos barcos. Na teoria, tudo se manteria normal na atualidade, só que dessa vez, o Colosso de Rhodes apareceria rodeado de barcos, iates luxuosos e lotado de turistas do mundo todo. Em Olímpia, uma estátua super imponente foi erguida por volta de 495 a.C. e representava a figura do deus mais importante para os gregos, Zeus. Essa era uma das obras mais caras da época. Ela foi feita inteiramente de marfim, com detalhes em ouro e pedras preciosas trazidas de vários lugares do mundo. Tudo para demonstrar a devoção e respeito que o povo tinha com esse ser mitológico. Além disso, o deus dos raios estava sentado em um trono que por si só já era considerado uma obra de arte, igualmente requintado e cravejado de rubis, esmeraldas e diamantes. Na representação atual, o santuário, com paredes bem altas, serviria de proteção para a estátua, e ela ficaria bem no fundo para servir de adoração para os olimpianos. A estátua gigante de Zeus era tão importante para o pessoal da cidade que até nas moedas de prata e ouro ela era representada. Porém, ela foi destruída e até hoje não se sabe direito como. Alguns historiadores dizem que depois do culto aos deuses gregos serem proibidos, o santuário não foi mais cuidado até ser destruído. Mas há relatos da época dizendo que um imperador chamado Calígula tentou destruir a estátua, e quando os operários foram fazer o trabalho, ela se despedaçou, matando todos eles como uma forma de punição. Será que isso é só uma lenda? Bom, nunca saberemos. Conhecida por ser a única maravilha da antiguidade que ainda está de pé, a pirâmide de Gizé tem cerca de 140 metros de altura, algo similar com o obelisco encontrado em Washington, capital dos Estados Unidos. Por mais que esse monumento ainda esteja lá no Egito e é inclusive um dos destinos preferidos dos turistas mundo afora, obviamente ela não era do mesmo jeito quando foi construída. Isso porque ficou pronta há mais de 4.500 anos atrás e possuía uma fina camada de calcário branco que tornavam as paredes alvas como a neve, com o pico sendo a única parte dourada revestida em ouro. Imagina ver um negócio gigantesco desse no meio do deserto, ia ser muito bacana. O propósito da construção dessa e de outras pirâmides era guardar os restos mortais de faraós, que na época eram vistos como deuses pelo povo. Por isso, a pirâmide possui várias passagens e câmaras internas, e elas também serviam para representar os raios solares que vinham do céu e tocavam a terra. Estima-se que mais de 30 mil pessoas trabalharam na obra por mais de 50 anos, e até hoje não se sabe ao certo como essa classe operária fazia para deslocar as grandes pedras que foram usadas nesse monumento. Com certeza, uma das pérolas arquitetônicas consideradas bem comuns nos tempos antigos eram os jardins suspensos da Babilônia, que basicamente eram terraços por cima de outros terraços com um pequeno conjunto de flores exóticas, plantas de diversas regiões do mundo
árvores frutíferas, especialmente palmeiras, que formavam um gigantesco jardim vertical. Essa é a maravilha do mundo antigo que menos temos informação. A Babilônia ficava onde hoje conhecemos por Iraque, onde alguns vestígios dos terraços podem ser observados. Se eles ainda existissem como eram há 450 a.C., provavelmente seriam assim: 5 andares que intercalam as mais diversas vegetações no meio de uma paisagem completamente marrom e cercada por uma muralha de 97 metros de altura. Algo magnífico, mas a pergunta que fica é: como o pessoal fazia para regar esse mundaréu de plantas através de uma bomba de água? Você não ouviu errado. O gênio à frente do seu tempo que fez isso era Arquimedes, matemático, físico, engenheiro e inventor. Ele teve a ideia de fazer um parafuso dentro de um cano de madeira que ia até o rio e levava água até acima através da força de rotação. Então, graças a ele, essa maravilha sempre se mantinha linda. Esse panteão, localizado em Atenas, foi construído para ser um lugar de agradecimento à deusa de mesmo nome, Atenas. Mas agora imagina um templo com o dobro do tamanho desse, pois ele existiu e foi feito para louvar a deusa Ártemis, que era responsável pela caça e fertilidade, duas coisas muito importantes para os gregos da antiguidade. O monumento era composto por 127 colunas de mármore com 20 metros de altura cada uma e levou mais de 10 anos para ser concluído. Localizado na cidade de Éfeso, que atualmente pertence à Turquia, hoje em dia o templo seria um grande destaque, pois era o maior templo já catalogado da antiguidade. Porém, a majestosa construção sofreu um ataque quando a cidade foi invadida por uma tribo germânica. Eles danificaram e saquearam todas as riquezas que compunham o monumento, e mesmo sendo reconstruído, não durou até a nossa geração. Com a altura de um arranha-céu de mais ou menos 160 metros, o Farol de Alexandria previu a tendência de prédios altos do futuro. Edifícios assim começaram a serem feitos apenas depois de 1900, e o farol data de 280 a.C., ou seja, um projeto muito ambicioso para a época. Mano, pra você ter uma ideia, o prédio residencial mais alto do Brasil tem exatamente o mesmo tamanho e foi construído apenas em 2013. Além disso, ele contava com um grande espelho no topo, que refletia a luz do sol durante o dia e de uma fogueira que acendia pela noite. Isso ajudava os navegadores a encontrar o caminho para a terra firme, pois essa luz se projetava por quilômetros em direção ao mar. Essa maravilha do mundo antigo estaria localizada em Alexandria, no Egito, e provavelmente seria um importante ponto turístico para a cidade. Mas isso se o farol não tivesse sofrido com o ataque de 3 terremotos na região. Por ser muito alto, os tremores transformaram a construção apenas em ruínas. Posteriormente, os restos de pedra do farol foram usados na construção de uma cidade, fazendo com que ele se perdesse para sempre na história. Mausoléus são monumentos funerários construídos em cima de um túmulo, e acredite, um deles foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Inclusive, o nome mausoléu vem dessa construção, pois ela foi projetada para enterrar Mausolo, um importante governante persa, e isso há 350 a.C. Os 45 metros de altura, que equivalem a um prédio de 14 andares, chamavam a atenção, pois os detalhes foram feitos pelos artistas mais talentosos da Grécia, que esculpiram a obra de arte em mármore com várias estátuas, representando os deuses persas feitos de ouro maciço. Anos depois, a cidade de Halicarnasso foi invadida por piratas que destruíram tudo, menos o resistente mausoléu, que sobreviveu até meados de 1400. Só que mais uma vez os terremotos não deixaram barato e acabaram estraçalhando e tornando todo o trabalho dos artistas gregos em ruínas. Porém, se ele tivesse resistido à fúria da natureza, hoje seria uma espécie de túnel do tempo da cidade, pois esta seria uma construção milenar no meio do mundo moderno. Já que aconteceu da construção vir ao chão, as ruínas foram cuidadosamente resguardadas em uma reserva, exatamente como foram encontradas, com todas as pedras originais
que algumas partes com desenhos em alto relevo de cenas mitológicas foram postas em um museu, preservando um pouco da maravilha que já existiu na cidade. E aí, mano, qual dessas maravilhas do mundo antigo você gostaria de visitar hoje em dia? Deixe aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Então é isso, até o próximo vídeo.